Foi? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá! Mais uma vez estamos aqui com um mergulho no Evangelho. Quase que eu falei como devocional prioridade. A gente normalmente abre o devocional assim, né? Deixa eu aproveitar e fazer aqui um convite de segunda a sexta, no momento que nós estamos fazendo essa meditação, nós realizamos um devocional de segunda a sexta a partir de 5h50 da manhã. E não pretendo parar e nem mudar de horário. Às vezes a gente muda de horário, uma coisa ou outra, de dia, a gente está sempre em busca do melhor dia, do melhor horário para as pessoas e para nós também, na correria que temos aqui, nos atendimentos, nos estudos e no trabalho. Mas o devocional, esse horário aí, é um que deu certo e a gente não pretende alterá-lo não. Então, de segunda a sexta, a partir de 5h50, devocional prioridade. Fica aqui o convite, já que lembrei dele, né? Quase que eu falei. Mas a gente está aqui para o mergulho no Evangelho, mais um mergulho. Estamos caminhando para o final do livro de Lucas, faltam apenas 3 capítulos e hoje nós vamos mergulhar no capítulo 22, que é extraordinário, tem muita coisa profunda, muita coisa forte. E vamos então direto ao ponto, vamos começar lendo, a gente vai ler aí o versículo a partir do 21 para a gente. Lucas 22, versículo 1. A festa dos pães sem fermento, também chamada de Páscoa, se aproximava. Os principais sacerdotes e mestres da lei tramavam uma forma de matar Jesus, mas tinham medo da reação do povo. Então Satanás entrou em Judas Iscariotes, um dos 12, e ele foi aos principais sacerdotes e os capitães da guarda do templo para combinar a melhor maneira de lhes entregar Jesus. Eles ficaram muito satisfeitos e lhe prometeram dinheiro. Judas concordou e começou a procurar uma oportunidade de trair Jesus, para que o prendesse quando as multidões não estivessem por perto. O fato deles tramarem para matar Jesus se dá. Você que tem mergulhado conosco, se tem alguém, a gente sempre fala isso, né? Chegando aqui agora, mergulhe conosco no Lucas 22, no 23, 24, mas não deixe de mergulhar lá do início, mergulha no livro de Mateus, para você entender todo o contexto, porque as peças se encaixam, tudo faz sentido. Por exemplo, para quem já mergulhou em Mateus, em Marcos, para quem vem mergulhando conosco, já compreende por que eles queriam matar Jesus, porque a fala de Jesus denunciava o abuso de poder. A narrativa, os ensinos de Jesus denunciavam o abuso de poder que eles cometiam. Abuso de poder religioso e de outros poderes. A fala de Jesus incomodava muito pelos seus ensinos. A fala de Jesus denunciava a falsa religiosidade. Então denunciava o abuso de poder, a falsa religiosidade e anunciava o reino. Então incomodava. Por isso eles estavam tramando a morte de Jesus. Só que, embora não houvesse uma democracia, o povo, muitos admiravam Jesus. Muitos admiravam os ensinos de Jesus e estavam seguindo esses ensinos. Então eles sabiam que sem um motivo, né, se eles não soubessem tramar isso, se isso não fosse bem tramado, eles não iam conseguir do nada pegar Jesus para poder fazer o que depois fizeram, que na verdade era um plano de Deus. E como a gente costuma falar, né, Jesus na verdade não foi pego, ele se entregou, porque já era um plano de Deus. Mas é isso que a gente entende aqui, eles procuravam
ter um motivo, porque sem motivo o povo não ia deixar, e aí poderia ter uma guerra ali, e eles iam ficar mal com o povo, e isso não era interessante para eles, né? Como o Marcelo falou, o principal motivo é que Jesus tirava essa escravidão que o povo tinha, né, se submetia a eles, porque eles tinham a lei e eles deturpavam as interpretações. Sim. Com a finalidade de manipular as pessoas, né, de ter lucro para si, de colocar as pessoas, né, sob o seu domínio, exatamente. E Jesus veio trazendo as claras, trazendo a interpretação correta, e isso libertava a consciência das pessoas, né, da manipulação dos mestres e os sacerdotes. Então, aí a gente observa que na vida deles, quem já os conduzia era o espírito de Satanás, né, Marcelo? Porque aqui fala que Satanás entrou em Judas Iscariotes. E entrando em Judas Iscariotes, ele foi fazer aliança com eles, né? Ou seja, ali já havia esse espírito já guiando, né? Conduzindo aqueles mestres da lei que estavam corrompidos. Juntou a fome com a vontade de comer. Então, e a gente vê que Satanás entrou e ele não se contorceu, ele não mudou a voz, ele não... Mas a maldade, os pensamentos de prejudicar, de eliminar Jesus, que estava causando um problema para eles. É isso que você falou, é interessantíssimo. Satanás entra em Judas, né? Nos pensamentos dele, e o conduz a quem? Aos sacerdotes. Que coisa, né? Por quê? Por que ele é conduzido aos sacerdotes? Esses sacerdotes estavam agradando a quem? A Deus? Sendo influenciado. Ou ao mesmo mal que entrou em Judas? Houve um encaixe ali. Houve um encaixe. Pensa, olha só. Lembrei de uma canção que, quando você falou nós falamos que os ensinos de Jesus quebravam esse domínio dos líderes religiosos sobre o povo, né? Então, os líderes religiosos se revoltavam contra Jesus. Lembrei de uma canção que fala: eles precisam saber. Depois, você que não conhece, procure, digite aí, eles precisam saber. Banda Resgate. Tem uma parte da canção que fala: eles precisam saber que eles não são de ninguém, que ninguém pode dar ou manipular aquilo que Deus tem. Então, nós não estamos sob o domínio de ninguém, a não ser sobre o domínio do Espírito Santo. Ou podemos estar quando nos entregamos a Cristo. E se confirma quando diz: eles ficaram muito satisfeitos. Sim. E eles prometeram dinheiro. E Judas já tinha essa inclinação ao dinheiro. E começou a procurar uma oportunidade de trair Jesus. Aí no versículo 7. A última Páscoa. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascal era sacrificado. Jesus mandou Pedro e João na frente e disse: vão e preparem a refeição da Páscoa para que comamos juntos, né? Então, como tradição, já havia esse evento, né, essa festa, e eles estavam se preparando para comemorar juntos. Versículo 9. Onde o Senhor quer que preparamos? Perguntaram. Ele respondeu: logo que vocês entrarem em Jerusalém, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-me. Na casa onde entrar, digam ao dono: o mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com os meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande no andar superior, que já estará arrumada. Preparem ali a refeição. Eles foram e encontraram tudo como Jesus tinha dito, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse: estava ansioso para comer a refeição
da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Então tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disse: tomem isto e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois partiu e deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo, entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: este é o cálice da nova aliança, confirmada com meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Mas aqui, partilhando da mesa conosco, está o homem que vai me trair. Só uma pausa aí, ó. Paramos no 22, né? Isso. Vamos para o 23 aqui. Só um comentário aqui, ó. As alianças de Deus no Antigo Testamento eram confirmadas com o sangue de um sacrifício. Sempre que se fazia uma aliança, sacrificava-se um animal e aquele sangue ali firmava uma aliança com Deus. Era assim no Antigo Testamento. Mas a morte de Jesus e a sua ressurreição inaugurou a nova aliança que Deus tinha prometido ao seu povo. Anote aí, vocês, a gente já leu em outras meditações, mas anote e medite novamente em Jeremias, no capítulo 31, nos versículos, Jeremias 31, do versículo 31 ao 34. Jeremias 31, do 31 ao 34. Capítulo 31, versículo 31 ao 34. Porque ali já falava dessa nova aliança, que é Jesus aperfeiçoando a lei e trazendo a lei, que era algo externo, em tábuas de pedra, para princípios na mente e no coração. Se antes o povo obedecia, os que obedeciam, normalmente eram três motivos. Três motivos levavam as pessoas a obedecer, muitas pessoas. Medo, porque se você não obedece, você tem uma punição por causa da desobediência. Segundo, culpa. Você obedece, mas por causa da culpa. Você paga pelo pecado cometido. Terceiro, você obedece por uma ambição egoísta, por uma ganância, por interesse no benefício que aquela obediência proporciona. Jesus, ele vem trazendo, ele traz o evangelho do reino e inaugura essa nova aliança, onde nos salva por sua graça. E nós obedecemos, mas por nenhum desses três motivos que acabei de falar, mas por causa dessa graça. Nós temos uma aliança com Ele, dessa graça que nos alcançou, como vocês sabem, né? Como temos falado, como a Bíblia fala, como o Evangelho mostra, como Paulo muito falou também, foi pela graça e nós não merecíamos. Nós não merecíamos. Então, essa graça, essa salvação, esse amor constrangedor que nos alcança, nos leva a obedecer. Dessa vez não por medo, nem por culpa, nem por interesse, mas por gratidão, por amor, por temor, por respeito àquele que me salvou, que me amou, que me livrou sem eu merecer. Muda tudo, gente. Muda tudo. Então, um exemplo que a gente pode dar, simples exemplo,
se eu estou andando numa estrada, estou dirigindo ali um carro e tem um radar de 50 km, 60 km, vamos colocar, e aquele local ali é um local que realmente não dá para correr por algumas razões. Normalmente quando tem um radar assim, muitas vezes tem a placa dizendo perigo, cuidado, que tem uma escola perto. Então tem crianças ali próximas, né? As crianças podem atravessar a rua, enfim, escola, tem movimentação. Então ali se coloca um radar ou uma placa avisando, enfim. Mas se tem um radar, eu vou andar a menos 60 para eu não sofrer a multa, para não doer no meu bolso, para não mexer. Mas isso não significa que eu estou consciente, que eu carrego esse princípio de não correr ali por causa das crianças. Eu acabo focando mais no medo de não ser multado, eu acabo focando mais no radar. É diferente quando eu sou conscientizado e eu carrego comigo um princípio de não correr ali por causa das crianças, por causa do local, e mesmo que não tenha radar dizendo que eu não posso, ou uma consequência negativa caso eu ultrapasse a velocidade, eu vou andar menos 60 por causa dessa consciência, desse princípio que há em mim. É por aí, é isso que Jesus veio trazer, e é isso que significa a gente não estar mais debaixo da lei e estar debaixo da graça, e a gente obedecer mais por outras razões, por uma motivação correta. É algo que vem de dentro, não é mais algo que está na pedra, não é mais uma lei que está ali escrito e eu vou obedecer porque está ali. Não, aquilo ali agora está dentro de mim. Jesus me ensinou e Ele me capacita isso, e eu vou fazer isso porque isso é uma consciência, isso é um princípio. Isso tem a ver com a nova aliança, isso tem a ver com a graça, isso tem a ver com o Evangelho, né? É diferente. Então, porque a pessoa, na nova aliança, é de dentro para fora, ela entendeu e ela realmente está fazendo aquilo ali de todo o coração, sendo capacitada pelo Espírito. Agora, na lei, né, no Antigo Testamento, aquilo ali, ela podia não ter princípio nenhum, e ela podia não ter consciência nenhuma, mas se ela obedecesse, ela ia obedecer só por causa do medo da punição. Então é isso que significa lá, por exemplo, Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7, o Sermão da Montanha, quando Jesus fala, eu porém vos digo. Gente, deixa eu dar uma dica aqui. Tu vai falar? Não, tu vai falar. Deixa eu dar uma dica aqui. Dica de amigo, de todo o coração. Está gravado lá Mateus 5, 6, 7, está na tua Bíblia também. De tempo em tempo, vai ali Mateus 5, 6 e 7. De tempo em tempo. Quanto tempo faz que você não lê Mateus 5, 6 e 7? O capítulo inteiro, com calma. Lê. Aí passa um tempo. Vai lá, visita de novo Mateus 5, 6 e 7. Lê com calma. Porque ali está a cartilha do cristão. Ali está o Deus nos guiando e dizendo quem Ele quer que a gente seja e nos capacitando a isso. Exatamente, ultrapassou a fronteira do simplesmente não matar, né? A gente identifica o pecado já de dentro, né? Quando Ele fala, eu porém vos digo, amai os inimigos e orai por aqueles que os perseguem. Então, quando eu vejo uma reação em mim contrária a isso que Jesus ensinou, então eu já sei que eu tenho que lutar contra esse pecado, né? Porque quando eu estou com a verdade já exposta para, né? A verdade de Cristo já foi uma vez exposta para mim, então não tem desculpa do meu pecado, porque logo a nossa consciência ela nos acusa, né? O Espírito Santo faz a gente ficar constrangido com o pecado. Então a gente logo vê e identifica o pecado na raiz, né? Agora, é aí que entra o quê? Para o ser humano conseguir, ao invés de ele obedecer por algo que está vindo de fora, uma ordem de fora, uma lei de fora, para ele entender
que é que Deus quer, é só ele mergulhar no Evangelho, que é o que a gente está fazendo. É ouvir a voz de Deus. O Evangelho está aqui. O que Jesus falou, o que Ele quer, está aqui. Está aqui no Evangelho, principalmente no Evangelho. Mas o que muda na nova aliança? Principalmente, o principal de tudo, é que eu agora recebo uma nova natureza. É a mensagem do nascer de novo. Exatamente. A mensagem do novo nascimento. Porque só nascendo de novo, só tendo uma nova natureza, é que além de saber o que fazer, além de saber o que Jesus quer, além de saber o que está escrito, além de conhecer o Evangelho, além de saber o princípio correto, eu vou conseguir me submeter a esse princípio. Exatamente. E aí, como diz lá, né, muito mais nas cartas de Paulo, fazei, pois, morrer a vossa natureza humana. Então, a gente identificando ela, a gente tem que fazer ela morrer, tem que crucificar ela com Jesus, né, junto na cruz, para que a nova natureza possa nascer, né? Amém. Isso é o Evangelho, pessoal. No tempo da lei de Moisés, isso não acontecia, essa mudança, essa nova natureza, o homem nascer de novo. Então, por isso que o homem não conseguia obedecer a lei. E as pessoas, né, ficam assim, nossa, mas realmente são raras as pessoas que realmente têm um novo nascimento, né? Porque existem uma multidão de cristãos que a gente costuma dizer nominais, mas cristãos nascidos de novo são poucos, né? E Jesus falou isso, né? Muitos são chamados, poucos são os escolhidos, né? Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos que passam por ela. Porém, apertado o caminho, estreito é a porta que conduz para a vida. Então, ainda que uma multidão esteja fazendo o contrário, mas se esse é o certo, então eu vou ir no caminho certo, né? Então, eu não me deixo influenciar. Eu sei daquilo que Jesus me pede. Então, se eu estou rodeado de pessoas que não fazem, aí que eu tenho que, né, mais ainda preservar para mim para eu não me deixar influenciar por aquelas pessoas que estão ao meu redor, né? Mas eu ao contrário, eu influenciá-las. E esse capítulo vai mostrar isso, está mostrando e vai mostrar Judas, discípulo, traindo, Pedro, discípulo, negando, os discípulos na mesa. Agora a gente vai ler na Santa Ceia, discutindo quem vai ser maior, quer dizer, competiçãozinha, ego, orgulhozinho. É que esses discípulos, depois que Jesus morre e ressuscita, passado alguns dias, acontece o Pentecostes, eles recebem o Espírito Santo. E aí acaba essas picuinhas, já não domina eles. Tem uma coisa ou outra, mas eles mudam, eles são transformados, eles nascem realmente de Deus. E aí o Pedro, que outrora negou, agora dá vida. E segundo a tradição cristã, morreu crucificado de cabeça para baixo. Olha só que paradoxo, olha que diferença, né? É porque quando a pessoa nasce, quando o Espírito Santo domina uma pessoa, ela é realmente transformada. Poder. Vamos seguir aí. Então, essa pausa que a gente deu para falar um pouco da nova aliança. E essa mensagem é muito ampla, muito profunda, teria muito mais para falar. Vamos em frente. Aí diz o versículo 23. Os discípulos perguntavam... No 22 que a gente parou, pois foi determinado que o Filho do Homem deve morrer. Mas que aflição espera aquele que o trair? Isso. Os discípulos perguntavam uns aos outros, qual deles faria uma coisa dessas? Depois começaram a discutir entre si qual deles era o mais importante. Olha aí. Jesus lhe disse, neste mundo, os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo e, no entanto, são chamados de seus benfeitores. Entre vocês, porém, será diferente. Entre vocês quem? Entre os discípulos de Jesus. Então, quem é discípulo de Jesus segue esses ensinamentos de Cristo, né? Não se assemelha ao modo como é o reino dele, o reino desse mundo ele funciona. Né? Gente, ele vai
continuar lendo, pensa no seguinte, a gente tem que pensar, existe o reino do mundo e o reino de Deus. Existe o reino dos homens e existe o evangelho do reino. O reino do mundo e o reino de Deus. Então, os discípulos ainda estavam com uma ótica, com uma cabeça de reino dos homens. Esse é o problema quando, por exemplo, a gente está aqui no espaço onde nós nos reunimos como igreja. Nasceu essa igreja aqui. A igreja, se nós queremos realmente seguir o evangelho, o evangelho genuíno, nós temos aqui um espaço. Esse espaço aqui não é o templo somos nós. Isso aqui não é a igreja, é o lugar que a gente se reúne como igreja. Isso aqui é um espaço, ponto, que a gente se reúne como igreja, porque igreja são as pessoas reunidas. Isso você já sabe, a gente já tem falado sobre isso. E o templo somos cada um de nós, onde Deus habita. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Mas esse lugar é especial? Sim. Não é energético, ungido, poderoso. É importante por ser um lugar que as pessoas se reúnem para adorar, para cultuar, para ter comunhão, enfim. Mas não no sentido místico. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui nós devemos ser igreja de verdade. Ser igreja conectada com o evangelho genuíno. E quando uma igreja é conectada com o evangelho genuíno, ela vai seguir o evangelho do reino. É o reino de Deus. A gente não pode trazer o reino do mundo para cá, para dentro. A gente não pode se espelhar vou ler esse livro. Imagina, eu vou ler esse livro aqui, que é o de um líder, que ele é dono de muitas empresas, lá na Europa, ou nos Estados Unidos, ou em vários lugares do país. Deixa eu ver quais são as técnicas dele para poder aplicar aqui. Vai que a técnica dele, e com certeza vai ter coisas, talvez que dê para aproveitar, e coisas que vão na contramão do evangelho do reino. Então eu não posso implantar aqui. O que se vê, quando a gente vê gente oprimida, machucada, perfeição não tem, né? Pessoas não são perfeitas, qualquer lugar não vai ter perfeição. Mas tem igreja saudável, tem, graças a Deus, tem. E o que é o saudável? É seguir isso aqui que Jesus está ensinando. O maior, a gente vai ler agora, é o que serve. É uma igreja onde um serve o outro, onde um ama o outro, onde há irmandade, e não um esquema ou um sistema de hierarquia piramidal, de domínio, de controle, de militarismo. Porque aí isso é pegar o reino do mundo e querer trazer para a igreja. A igreja tem que viver os princípios e valores, a perspectiva, a mentalidade, o comportamento do evangelho do reino de Deus, e não do reino do mundo. Então o problema está aí. Pessoas exploradas, machucadas, feridas, que inclusive têm uma dificuldade hoje de congregar e dizem que não querem, ou não vão, ou apenas fazem visitas, ou nem isso às vezes fazem, ou então ficam apenas assistindo o culto online, não querem, não se envolvem com os irmãos numa comunidade saudável que vai lhe fazer bem, que vai lhe ajudar até a ser curada, ser livre de traumas, de feridas, que vai lhe ajudar, que vai lhe fazer se sentir útil, que ela vai ser usada por Deus e outros irmãos serão usados por Deus para ajudá-la, e ela será também usada para ajudar outros irmãos. Essa coisa de família, de comunidade, onde é um pelo outro, tem gente que está deixando o saudável de lado por causa dos traumas e ranços que carregam de um período onde eles tiveram mais experiências. Mas só tem mais experiência por causa disso, porque se pega o sistema do mundo, o reino do mundo, e se coloca dentro da igreja. Só uma licencinha que eu vou pegar um carregador aqui, tá? Para não descarregar. Então, gente, a gente não pode misturar. Nós não podemos misturar. Reino de Deus, nós somos gente do reino. Nós somos gente do reino. A igreja tem que estar de acordo com o evangelho do reino.
E de acordo com o Evangelho do Reino, é isso aqui, ó. No versículo 26 ele fala: entre vocês, porém, será diferente, que o maior entre vocês ocupe a posição inferior e o líder seja o servo. Quem é mais importante? O que está à mesa ou o que serve? Não é aquele que está à mesa? Aí ele fala, Jesus disse, mas não aqui, pois eu estou entre vocês como quem serve. Quer dizer, Jesus estava dando exemplo, ele sendo quem ele era, ele sempre fez isso, né? Tem no outro evangelho, nesse momento aqui de ceia, ele chega a lavar os pés dos discípulos, e ele sempre fez isso, sempre foi assim. Então, Filipenses 2 vai dizer que ele, sendo Deus, veio em forma humana, se esvaziou, ele veio como servo. O reino de Deus é um reino de serviço, não de hierarquia, mas de serviço, de amor e de irmandade, de humildade. E aí ele fala, versículo 28, vocês permaneceram comigo durante o meu tempo de provação, e assim como meu pai me concedeu um reino, eu agora lhes concedo o direito de comer e beber a minha mesa em meu reino. Quer dizer, o reino que meu pai me deu, eu estou passando para vocês. Estabeleça o meu reino, continue esse reino. Estou ensinando para vocês. Quando vocês forem fazer a igreja, quando vocês forem se reunir como igreja, depois veio Corinto, Romanos, depois veio várias igrejas, a igreja primitiva. Quando vocês começarem a plantar a igreja, já estou ensinando vocês, é desse jeito aqui, é desse jeito aqui. E hoje a gente tem visto muitos completamente diferentes disso aqui, né? Completamente diferentes disso aqui. Aí vocês se sentarão em tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. Então, agora a gente vai ler, Jesus prediz a negação de Pedro, a partir do versículo 31. Pode ler. Então o Senhor disse, Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que a sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça os seus irmãos. Vai comentar? Pode falar. Pedro disse, Senhor, eu estou pronto a ir para a prisão até morrer ao seu lado. Jesus, porém, respondeu, Pedro, vou lhe dizer uma coisa. Hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Então ali Pedro estava se achando, ele estava se autoafirmando, não, eu jamais farei isso com o Senhor, Quantas vezes a gente subestima, a gente se coloca num pedestal e acha que a gente nunca vai ser capaz de cometer o pecado daquela pessoa ali que fez, que enfim, agiu daquela forma. Ao invés da gente se achar superior diante de uma atitude alheia, na verdade devemos pedir graça e misericórdia para que a gente não venha também cair nessa tentação, porque a gente é provado pelas nossas palavras. Então, quando a gente usa de audácia ou de vaidade ou de orgulho, falando eu jamais farei tal coisa, eu jamais serei assim, com o meu Senhor. Geralmente as pessoas que têm esse conceito elevado de si mesmo, achando que ela, por si só, pela força do seu braço, ela consegue fazer ou deixar de fazer alguma coisa, ela geralmente é muitas vezes até provada e ela cai em tentação. Foi o que aconteceu com Não, Pedro. e esse ego aí, quando a pessoa está sempre se movendo por ego, por orgulho, normalmente ela está sendo peneirada por Satanás. Ela está sendo peneirada. E se ela não se arrepender, se esse orgulho não for quebrado, é provável que Satanás acabe fazendo aquilo que ele quer. É provável que Jesus não tenha espaço, porque o orgulho faz isso. O orgulho ele fecha espaços e a humildade, está escrito, que ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. A graça dá espaço. Aliás, a humildade dá espaço. A humildade dá espaço. O orgulho fecha espaço.
espaço para Deus trabalhar, espaço para Deus agir. Vocês entendem que a ótica do Pedro que traiu Jesus, do Judas que traiu Jesus, do Pedro que negou e dos discípulos que estavam discutindo quem é o mais importante, que é a mesma lógica, é o mesmo problema de ego, tanto no Judas que traiu, como no Pedro que negou e nos discípulos que estavam discutindo quem era o mais importante. Porque neles havia essa mentalidade de moralidade, né? Como há em muitas pessoas que elas se gabam pela sua boa moral, né? E por elas não fazerem coisas que aquelas outras pessoas que elas consideram pecadoras ou, né, inferiores a elas fazem, então elas se acham superiores ou no direito de receberem coisas de Deus porque elas têm essa boa moral. Então Jesus não... É aí que entra a meritocracia. Exato. Então Jesus estava ensinando uma nova mentalidade para eles, né? Que era a mentalidade de dependência, que o Espírito Santo, né, a nova natureza, faz com que a gente tenha essa consciência de dependência da graça e da misericórdia de Deus. Tanto é que várias vezes nós falamos sobre isso, né? Que a oração do Pai Nosso, ela nos ensina justamente essa dependência, quando fala lá, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Então, quando a gente tem essa consciência e pede a Deus que Ele nos livre, que Ele nos fortaleça, que Ele não nos deixe cair em tentação e livre a gente do mal, certamente Ele vai agir a nosso favor, né? Ele vai nos guardar, vai nos proteger. É uma oração de todos os dias. Exatamente, todos os dias. Não me deixe cair em tentação. Exatamente. E aí, logo depois, né, aconteceu... Porque ele caiu, né? Aconteceu e ele estava dizendo, não vou cair, não. Eu vou com o Senhor, né? Eu morro. Essa autossuficiência... Porque na natureza antiga a gente é covarde, a gente é medroso, a gente age mediante as circunstâncias. Foi bom você falar isso. Nós não temos hoje o direito de dizer Pedro negou, né? E apontar o dedo, né? Dizendo, Pedro negou, que absurdo. É provável que nós, naquela situação, naquela condição, naquele contexto, sem nascer de novo, sem a maturidade, que a gente negasse também. E aí Jesus, sabendo que ele iria... Aliás, a gente nega em vários contextos diferentes. Desculpa, a gente nega muitas vezes. E Jesus, sabendo, né, dessa nossa, muitas vezes, infantilidade ou imaturidade, falou para ele, Pedro, vou lhe dizer uma coisa, hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes. Aí ele fala, né, mas quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Quer dizer, Jesus já sabia que ele iria, né, passar, ia negar e depois iria se arrepender, porque ele iria ver que aquilo que Jesus falou cabia a ele. Então quer dizer que realmente eu preciso, né, de Jesus mesmo, da sua presença para conseguir não cair na tentação. Isso. É como se você, sabe, riscasse a autossuficiência, riscasse isso da sua vida e você abrisse, pedindo ajuda a Deus, a dependência. Dependência, não autossuficiência. Dependência de Deus, não autossuficiência. Guarde isso. E quando a gente erra também, quando a gente falha, e até os nascidos de novo também falham, não vivem mais como escravos do pecado, mas são pecadores, nós falhamos todos. Então, quando a gente falha, às vezes Deus permite também a gente falhar, justamente para quebrar o orgulho, para que a gente pense, preciso orar mais, preciso ler mais a Bíblia, preciso buscar mais. Olha como eu estou, olha o que eu fiz, olha a maneira que eu reagi, olha a reação que eu tive no trânsito, olha a reação que eu tive com a minha esposa, olha a reação que eu tive com o meu marido, olha como eu me estourei, olha como eu fiquei nervoso, olha as coisas que eu falei, diante da pressão, porque aqui os discípulos estão numa pressão. Jesus, tanto é que vai chegar, a gente vai ler aqui, que há um tempo atrás Jesus falou para eles não levarem sacola, não levarem nada, para eles irem evangelizar sem nada. Agora Jesus fala para eles levarem, porque está chegando aqui um tempo de perseguição, um tempo de pressão, um tempo de provação, um tempo muito difícil para eles, para os discípulos e para Jesus, né, que estava indo para a cruz. A gente está no capítulo 22, eles estão indo para a cruz. E esses momentos difíceis, esses momentos de pressão, eles
servem para revelar quem nós somos, revelar o que está dentro de nós. Às vezes é revelado coisas que a gente nem sabia, que a gente nem imaginava. Nossa, isso está dentro de mim. Nossa, ainda não mudei nisso. Nossa, olha como é que eu preciso mudar. São as pressões, né? É na pressão, é nas circunstâncias contrárias. Então, a pressão, essa reta final foi revelando para Pedro que ele precisava muito de Jesus ainda, que embora ele estava 3 anos ali, os discípulos, eles ainda davam muita cabeçada, eles ainda precisavam nascer de novo, eles precisavam estar atentos. Daqui a pouco a gente vai ler que eles dormiram. Então eles precisavam estar atentos, eles precisavam vigiar, eles precisavam estar na dependência de Deus, diferente de Jesus. Jesus, ele é o mesmo na tentação no deserto, ele é o mesmo quando a multidão cerca ele é o mesmo elogiado, ele é o mesmo criticado, ele é o mesmo quando ele está diante de Pilatos, porque ele é o que ele é essa a identidade dele. Então, na pressão, Jesus não mudou. Esses discípulos também não vão mudar e vão se tornando cada vez mais parecidos com Cristo, repito, depois do Pentecostes, depois que esse Jesus que caminhou com eles, não dava para habitar neles, né? Por uma questão de física, ele estava ali em carne e osso, mas quando ele morre, ressuscita, vai ao céu, derrama o seu Espírito, é Jesus continuando com eles, o mesmo que estava ali, que ficou com eles ali 3 anos, continuando com eles, só que agora dentro deles. É aí que eles mudam, e é aí que a igreja é plantada, é estabelecida, o Evangelho é pregado, começa a ser pregado a toda criatura. É maravilhoso, é o Espírito Santo, pessoal. É Jesus, é o próprio. Só que agora numa era do Espírito nos conduzindo. Tivemos a era do Pai, temos a era do Filho e a era do Espírito Santo, que é o próprio Deus, que é Cristo, né? É a Santíssima Trindade, os 3 são só. Vamos, onde paramos? Versículo 35. Em seguida, Jesus perguntou: quando os enviei para anunciar as boas novas, sem dinheiro, sem bolsa de viagem e sem sandálias extras, alguma coisa lhes faltou? Não, responderam eles. Então ele disse: agora, porém, peguem dinheiro e uma bolsa de viagem. E se não tiverem uma espada, vendam a sua espada e comprem uma. Vendam a sua capa e comprem uma. Pois é necessário que se cumpra essa profecia a meu respeito. Ele foi contado entre os rebeldes. Sim, tudo que os profetas escreveram a meu respeito se cumprirá. Não, pode ler os 38, é o último aí. Eles responderam: Senhor, aqui temos 2 espadas, é o suficiente, disse ele. Isso. Ele não estava fazendo aqui uma apologia à espada. Ele estava dizendo que eles precisavam ter espadas ali para se cumprir o Salmo 53, para se cumprir a profecia, para se cumprir o que havia sido dito, que ele seria pego com transgressores. Jesus, quando fosse pego, seria pego com gente violenta, com transgressores, com gente que causavam, que era uma ameaça para eles, né? para o povo. Então é por isso que Jesus falou para que eles falaram: temos 2, é o suficiente. Em vários momentos Jesus falava e fez isso para que se cumprisse a Escritura. Então Jesus foi fiel ali às profecias, né? Aquilo que já estava predito que ele iria fazer e ser, e ele estava ali mais uma vez cumprindo uma profecia, que ele seria contado entre os rebeldes, né? Então, quando muitas pessoas usam esse versículo para respaldar, né? Não diz que é proibido ter porte de armas, mas o errado é as pessoas quererem respaldar que Jesus estava ensinando a ter a espada. Só né? corrigindo, eu falei em Salmos, Isaías 53, tá? Isaías 53, versículo 12. Salmos não, Isaías. Então agora vocês já sabem, né, que quando Jesus pediu para os discípulos pegarem pegar a espada, era para que se cumprisse as escrituras, e quando ele fosse pego, ele seria contado como
um malfeitor, né, como um rebelde. Continuando. E aí no versículo 39, então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. Ao chegar, disse: orem para que vocês não cedam à tentação. Afastou-se. Então, olha como é importante a gente orar para que a gente não ceda às tentações, né? Então, a força, a capacidade vem do alto. Afastou-se a uma distância como de um arremesso de pedra. Ajoelhou-se e orou: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade, não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Ele orou com ainda mais fervor e sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue. Por fim, se levantou, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, exaustos de tristeza. Por que vocês dormem? Perguntou ele. Levantem-se e orem para que não cedam à tentação. Então, mais uma vez, Jesus pediu para eles orarem, né? Tem aqui uma lição, né? Existe o acusador, existe o tentador, né? O diabo ele é tentador e ele é acusador. Ele tenta, caiu, ele vem e acusa. E Jesus, ele é, além de muitas outras características, né? Consolador, protetor, sobretudo salvador, ele é intercessor, né? Ele intercedeu por Pedro. Ele falou: Satanás está te peneirando, mas porque ele estava sempre orando, só que não é essa oração, a pessoa fala: vamos orar sem cessar, e ela está orando pedindo a Deus que faça a vontade dela. A oração de Jesus era essa que a gente acabou de ler: que seja feita a vontade dele, do Pai, a vontade do Pai, a vontade do Pai. Claro, ele estava muito angustiado. Pô, mas como não? Nós, eu, Michele, você que está acompanhando a meditação, não sabe o dia que vai morrer, nem como. Agora, Jesus, ele sabia o dia, a hora e como seria. Então isso o angustiava, não apenas pela crucificação em si, mas porque ele ficaria afastado do Pai. Ele ficaria pela primeira vez afastado do Pai. Pela primeira vez, porque ele era 100% homem, 100% Deus ali. Ele, na sua humanidade, o Pai, a presença do Espírito Santo, se afastaria dele, porque ele tomaria, sem ter cometido nenhum pecado, ele tomaria os seus, os meus, os pecados da Michele, os nossos pecados, por amor. E o Pai, ele fala: por que me abandonaste? Só dele pensar nisso, ele estava ali orando, angustiado, suando sangue, e os discípulos dormindo. Então, é isso, esses discípulos, eles precisavam realmente ser transformados. Eles já tinham melhorado, né? Eles já tinham entendido algumas coisas, mas muita coisa ainda não. E eles precisavam realmente de um revestimento de poder para eles não serem mais do jeito que eles eram. Vamos seguir aí. Enquanto Jesus, versículo 47, enquanto Jesus ainda falava, chegou uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Ele se aproximou de Jesus e o cumprimentou com um beijo. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Quando aqueles que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram: Senhor, devemos lutar? Trouxemos as espadas. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse: Basta! E tocando a orelha do homem, curou-o. Então Jesus se dirigiu aos principais sacerdotes, aos capitães da guarda do templo e aos líderes do povo que tinham vindo buscar. Por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Todos os dias eu estava ali, ensinando, mas essa é a hora de vocês, o tempo em que reina o poder das trevas. Versículo 54.
Pedro nega Jesus. Então eles o prenderam e o levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro o seguiu de longe. Os guardas acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se em volta. E Pedro sentou-se com eles. Deixa eu só comentar rapidinho aqui uma coisa. No versículo 51, quando Jesus toca na orelha do homem e cura, Jesus cura a pessoa que veio lhe pegar, lhe ferir, lhe matar. Jesus cura. O que a gente pode tirar de lição disso, né? É isso, esse é Jesus, esse é o nosso Jesus, esse é o Cristo, pessoal, que a gente deve. E o Espírito Santo nos capacita, a palavra do Espírito Santo, da gente se parecer mais com Ele. Ele cura aquele que veio lhe ferir, Ele cura aquele que veio lhe matar. Sabe aquela frase, cada um dá o que tem? Na verdade, cada um dá o que é, porque o que a gente faz é consequência do que somos. O soldado tinha agressividade. O discípulo que cortou, ele deu também o que ele era agressivo, ele não foi transformado. A gente estava falando bastante disso aqui. Os discípulos ainda não estavam entendendo e nem tinham sido transformados. Mas Jesus, o que ele é? Ele é pacífico, ele é amor, ele é cura, ele é a cura. Então ele deu o que ele é, deu o que ele tem, cada um. Essa é o reino de Deus, é assim, gente. Não é o tomar lá da cá, não é o pagar o mal com o mal, não é dançar conforme a música, não é eu digo que sou cristão e ajo e tenho reações e pensamentos e sentimentos iguais das pessoas que não são. Eu não vivo o reino desse mundo, porque nesse mundo é assim, bateu vai apanhar. Tem uma frase que fala assim: quem bate esquece, quem apanha não esquece. Uma frase desde garoto, né? Na escola eu lembro disso. Tipo, essa frase incita o quê? Vingança. Quer dizer, quando você devolve o que a pessoa fez, fala assim: eu não esqueci não. Eu não esqueci não. Você pode ter esquecido, porque quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Não esqueci não, que você me fez. Mas isso não é Jesus, isso não é evangelho, isso não é cristianismo. Agora é muito triste quando a gente vê gente que professa a fé em Cristo agindo dessa maneira ou parecido com isso. A gente tem que aprender a ser cristão genuíno e não nominal. A gente tem que mergulhar no evangelho de verdade. Jesus curou aquele que veio lhe pegar e lhe ferir e lhe matar. É muito profundo isso. Mas vamos seguir. Versículo 54. Então eles o prenderam e o levaram à casa do sumo sacerdote, que era o principal. Sim. Pedro o seguiu de longe. Os guardas acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se em volta. E Pedro sentou-se com eles. Uma criada o notou à luz da fogueira e começou a olhar fixamente para ele. Por fim disse: este homem era um dos seus seguidores. Quer dizer, as pessoas já estavam virando a casaca ali, né, Marcelo? Porque viram que Jesus estava preso, mesmo tendo visto os milagres ali. De repente, era até uma das mulheres que estavam no meio da multidão lá, quando Jesus curou, libertou, ensinou, salvou. Mas ali, o fato de já estar sendo visto como um malfeitor, né, como um inimigo ali do poder religioso e político, ela já estava ali acusando o Pedro, né? Este homem era um dos seus seguidores, mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, um homem olhou para ele e disse: você também é um deles. Não sou, retrucou Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro homem afirmou: com certeza esse aí também estava com ele, pois também é galileu. Pedro, porém, respondeu: homem, eu não sei do que você está falando. E no mesmo instante, o galo cantou. Então o Senhor se voltou os olhos para Pedro, e Pedro se lembrou das palavras dele. Hoje, antes que
galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali chorando amargamente. Os guardas encarregados de Jesus começaram a zombar dele e a bater nele, vendaram seus olhos e diziam: profetize para nós, quem foi que lhe bateu dessa vez? E o insultavam de muitas outras maneiras. Versículo 66. Ao amanhecer, todos os líderes do povo se reuniram, incluindo os principais sacerdotes e os mestres da lei. Jesus foi conduzido à presença desse conselho, e eles perguntaram: diga-nos, você é o Cristo? Jesus respondeu: se eu lhes disser, de modo algum acreditarão em mim. E se eu lhes fizer uma pergunta, não responderão. Mas, de agora em diante, o Filho do Homem se sentará à direita do Todo-Poderoso. Todos gritaram: então você afirma que é Filho de Deus? E ele respondeu: vocês dizem que eu sou. Que necessidade temos de outras testemunhas? Disseram eles. Nós mesmos o ouvimos da sua boca. Olha, eu vou encerrar aqui falando 2 coisas. Uma, o diabo não tem um problema. A gente já falou isso, acho que lá em Mateus ou em Marcos, da pessoa ser serva, dela trabalhar para Deus, ou dela fazer um serviço para Deus. Não é tanto o problema esse. O problema é quando ela se entrega para Jesus, realmente, de verdade, se torna filha. E também quando ela entende o Evangelho, mergulha no Evangelho e entende que ela é filha, Aí, quando a pessoa é filha, entende que ela é filha, o mal não tem vez com ela. Esse é o maior desespero do mal, é saber que alguém é filho, se torna filho e entende que é filho, porque essa pessoa, ela vai viver intimidade com seu pai. E uma outra questão, tem uma frase, né? A gente falou isso lá em Mateus, dizendo que todos os caminhos levam a Deus. A gente costuma falar que essa frase é errada. Todos os caminhos levam a Deus. Mas se a gente for pensar no juízo, que todos nós um dia vamos passar por um juízo, então... Independente do caminho que a pessoa trilhar, no final ela vai se deparar, né, diante de Deus. Então, de fato, todos os caminhos levam a Deus. Sim. Mas só um caminho leva ao Pai, que é Jesus. Só, ele mesmo disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Só um caminho leva ao Pai. Então, toda a população do mundo se depara diante do juiz. Vai ter gente que vai ser julgado. Consciência já. Vai ter gente que vai olhar para o juiz. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba. O juiz é meu Pai. O juiz é meu Pai. Eu vos conheço, vai ouvir Bíblia. Entra no gozo do teu Senhor. Nossa, tinha até mais coisa para falar, mas vou parar aqui. Vou deixar para falar no Lucas 23. Tem uma outra coisa que eu vou deixar, já está anotadinho aqui, eu vou falar no Lucas 23. Até porque esse capítulo aqui acho que foi o maior que a gente abriu, um dos maiores. 70 versículos. Tem capítulo com 40, com 30 e pouco. Esse aqui tem 70, dobro, mais que o dobro. Gente, Deus abençoe vocês. Deixe seu comentário, curta aí, compartilhe. Vamos lá. Até a próxima. Tchau.